O meu co-screening é meramente você pegar estados que têm quase a mesma energia. Né? Então, Professor vamos ver essa Alfredo ideia de Osório. co-screening no caso estático, que é, então, a função, a função de densidade. Quer dizer, se você tem um centro de densidades quase com a mesma energia, e aqui eu tenho uma janela de energias, você vai ter, então, um estado misto, que é quase um sistema, assim, microcanônico, mas um microcanônico co-screen. E, então, você tira a transformada de Wigner, você vai ter, então, uma seleção, uma coleção de funções de Wigner em que eu estou presumindo que você tem alta densidade de estados, então você tem uma pequena janela de energia, classicamente, mas muitos estados quânticos ali dentro. Aí eu vou pegar um operador unitário e vou, então, evoluir cada estado. Então eu evoluo essa função de Wigner espectral. Tá? E, então, a probabilidade de uma transição de energia, né? Epsilon, se lembra, é a janela. Então você tem duas energias e você tem a probabilidade de transição, vai ser esse traço aqui, que em termos de função de Wigner vai ser essa integral. Deixa eu dizer, depois eu vou falar mais disso, que o problema em geral, né, em transições, é você conhecer esse U. Aqui eu estou pressupondo que a gente conhece o U que vai dar a transformação final do seu sistema. Claro que você, em casos gerais, você tem que integrar a equação de Schrödinger para saber a evolução. É difícil, mas eu estou deixando isso de lado. Bem, para então, a aproximação conhecida mais simples que a gente tem é botar, já que você tem uma janela muito clássica, muito pequena, é botar uma função delta na camada de energia clássica. Então é isso aqui. Então a transição fica meramente a integral de duas deltas. Tá? Mas sobre duas camadas. Então isso daqui vai pegar a interseção das duas camadas, a camada inicial e a camada final, com energia E e energia I. Então você tem duas camadas. Tá? Então essa é a probabilidade clássica de uma transição. Então está aqui uma visão única. Né? Aqui eu estou falando de camadas que podem ter no espaço de fase de duas dimensões. Então a camada vai ter duas dimensões. Então você tem a camada inicial e a camada final. E você tem a interseção. Então a clássica vai ser a integral sobre a interseção, que aqui são dois pontos. No caso geral, vai ser uma esfera de 2n menos duas dimensões. Então, se a gente fizer a integral, você vai ver que você vai integrar duas deltas, você vai precisar do jacobiano entre energia e posições,
você vai ter, então, claro que, no fundo, você não tem uma função delta se você fizer, se você fizer uma aproximação melhor, vai ser uma função de L com oscilações num lado e decaimento no outro da camada. Do lado de fora decai, do lado de dentro oscila e você tem uma aproximação melhor. Mas, então, quando você separa as camadas, essa transição clássica vai para zero, porque não tem mais interseção nenhuma. Então, por outro lado, quando elas se tocam, ela vai ter uma cáusticas, que é quando vai ter um pico, quando as camadas se tocam. A gente tem que entrar não só com a interseção das camadas, mas com as órbitas que vão da camada e voltam. Porque você pode considerar que quando as duas camadas se intersectam, que uma faz uma seção de Poincaré na outra. Então, se você está olhando uma, a outra é a seção de Poincaré. Em geral, a seção de Poincaré é um plano, mas não tem por que não ser uma esfera, ou seja, outra camada. Então, nós temos dois mapas de Poincaré. Você vai ter dois mapas de Poincaré. Então, voltando. Você tem uma transformação que é a quantização do mapa de Poincaré vai estar ligado a um operador VDT, que é você olha a transição de uma para outra e você vai ter na outra camada de energia você tem um outro mapa. Note que esse VDT é um operador unitário interno da camada. O que está fazendo a evolução é esse U. Então você pega a evolução do VDT com esse U, vai meramente dar o operador da Hamiltoniana que foi transportada. Agora a gente então vai ter um operador de evolução composto, que vai ser dada pelas duas trajetórias com mais os tempos. Então você vai ter a ação daquela área que eu mostrei antes e os dois tempos. E a gente pode mostrar que mesmo tendo composto assim, quando a gente tira o produto das duas matrizes de estabilidade, vai dar a estabilidade total. Né? Então, a gente tem então contribuições que vão vir dessas órbitas fechadas que parecem um pouco com órbitas periódicas que entram na densidade de estado do caso estático. Mas elas são compostas de duas partes. Então, embora, por exemplo, se você pensa em órbitas periódicas, na camada de energia tem uma órbita periódica de período mínimo, aí vai tendo mais e mais. Quanto maior a própria função de vida espectral pode ser considerada transformada de Fourier de um desses operadores de evolução, a probabilidade de transição fica então uma integral sobre as duas
integração, você vai ter então uma transformada de Fourier dupla, com cada órbita composta dá uma contribuição oscilatória que se soma sobre aquela contribuição clássica com a qual eu comecei. Então, você vai ter aqui você vai ter uma contribuição, mas então todas as órbitas que tiverem, então você tem aquela seção, produto de duas seções de Poincaré. Você tem os pontos fixos e cada um desses pontos fixos tem uma órbita composta. E essa órbita composta dá uma contribuição oscilatória. Mas quando os tempos forem longos, essa janela que eu estou usando vai diminuir a contribuição. Então você pode ter um número finito de contribuições. Então, exatamente eu tenho uma densidade de transições suavizada. Se eu quero uma avaliação semiclássica disso, vão entrar as órbitas compostas das duas camadas e eu tenho então uma forma de traço para as contribuições das quânticas àquela contribuição clássica inicial. Isso aqui é uma estrutura, no fundo, universal. Eu não entrei nem... Quer dizer, você tem que ter órbitas isoladas e você tem que ter uma estrutura, então, que você vai procurando os pontos fixos de um par de mapas de Poincaré e vai saindo, então, essa estrutura de oscilações. Todo cadafalso, o scaffolding que eu uso de ferramenta de Weierwegner aqui. Mas no final dá para verificar que tanto a amplitude das oscilações quanto a fase das oscilações ficam independentes da derivação que eu usei de Weierwegner. Porque você depende só da órbita composta, então, que é algo clássico. Sistema quicado, aí você conhece isso, você pode, então, tentar verificar como essas coisas estão funcionando para um sistema quicado. Né? Mas, e nota que isso, você não tem a evolução quântica, mas você também não tem a evolução clássica no sentido pleno. Por quê? Porque classicamente eu posso pegar a camada de energia e evoluir. Isso pega as trajetórias e evolui. Então, por exemplo, para ver aquela interseção das duas camadas, você bota um Monte Carlo em cima da camada e vê quanto vai e vê onde é que vai dar e faz a integral. Agora, eu estou presumindo aqui que você tem a trajetória da camada. Para ter a trajetória, você tem que poder diferenciar essa transformação que você fez. E na prática, você não vai conseguir fazer. Então, se você não tem o kick, você não tem na prática como fazer isso. Mas tem novidades. Então, de lá para cá, nesse ano, eu, depois de apresentar isso algumas vezes, eu vi esse problema e consegui um novo artigo que está aqui. Aliás, isso aqui é um zero, não é um já está isso aqui, em que eu, então, faço o seguinte, você vê, aqui tem uma camada
camada aqui original do sistema. Aqui está o que seria a evolução dessa daqui para cá. Então, eu estou, no momento, vendo a interseção dessa tracejada como essa escura aqui. Mas acontece que eu posso pegar as ações dessa daqui, se eu conheço a original, de onde ela veio, e as trajetórias que me levaram lá. Essas trajetórias, essas eu conheço, porque essas são da newtoniana que forçou o sistema, e não a newtoniana originais. Então... Ok, perguntas? É correto pensar que o que você está fazendo é uma espécie de generalização da regra de ouro de Fermi? Isso é uma boa pergunta, mas eu lembro que a regra de ouro de Fermi é perturbativa, enquanto que aqui o único parâmetro pequeno é H cortado com relação ao que tem clássico. Não tem nada de perturbativo aqui. Então, para tentar fazer essa ligação, eu teria que fazer uma aproximação perturbativa da dinâmica clássica para tentar ver se eu consigo fazer essa relação. Mas ainda não fiz. Quando você define a matriz M de T' anterior, você diz que é o produto de M de T vezes M de T'. Você consegue alguma situação na qual essas matrizes são... você pode fazer permutação? M de T' igual a M de T? Olha, M de T vezes M de T' igual a M de T' vezes M de T. Tem situações que você consegue isso aqui? Em geral, não, porque você tem que lembrar que você está evoluindo um sistema com uma newtoniana por um tempo T. Aí você pega outra newtoniana que, por acaso, é a evolução forçada daquele, e você tem uma nova evolução por um tempo T'. Então, em geral, elas são desrelacionadas, mas para uma amplitude, você meramente multiplica as duas matrizes de monodromia e tem a monodromia final. É só. Então nunca vai ter inversão no tempo, nunca vai ter nessa situação. Não, eu acho que não. Ok. Mais alguma pergunta? Lúcio. Então, todas essas matrizes, o teu estado não tem variância temporal, ou seja, não depende de T menos T', sempre tem T' e não T menos T'. Exato. Aqui você tem uma transformada de Fourier dupla em T e T'. E elas são independentes. E as duas, ao fazer as transformadas, você tem todos os T's e todos os T' positivos e negativos. Né? Você pode ir e voltar. O fato de que você tem o tempo negativo é que vai dar aquele cosseno lá nas oscilações, porque você tem tempos positivos e negativos. Então, você pode andar tudo ao contrário, mas todas elas vão entrar. Tá? Ok? Então vamos agradecer ao professor Cláudio. Já está dando de 20 minutos para o café. Ok? Agora estamos na sessão de pôster e está aqui o professor Constantino, homenageado
do evento 13º workshop de Física Teórica do CBPF. Professor Topã, especialista nessas álgebras deformadas, Wigner Heisenberg. Então, agora sendo aplicada para estados coerentes. É a aluna aqui, Karina, aluna do mestrado em Física, defendeu sua dissertação. Orientador, professor Aécio, do IQuanta, Instituto de Computação Quântica, lá na Paraíba, lá na UFCG. Eu entrei como colaborador, orientador. E o Cristóvão foi aluno de iniciação científica. Então a pergunta que Wigner fez em 1950, será que partindo das equações de movimentos chegamos às relações de comutação canônica da mecânica quântica? Ele chegou a uma resposta negativa, ou seja, a uma generalização. Ao invés de ser x com px igual a IH cortado, é x com px igual a IH cortado mais CR, onde esse C é uma constante real, R um operador, que anticomuta com x e com p, e R ao quadrado é 1. Então, isso foi feito vários trabalhos, né, Topã? Veio o Young em 1950 e encontrou R como sendo operador paridade. E a nossa proposta foi colocar R como sigma 3, matriz de Pauli, generalizando a álgebra de Heisenberg, e a gente chama agora a álgebra de Wigner Heisenberg. Na passagem aqui pelo CBPF em 2008, apliquei para o átomo de hidrogênio. Você lembra? Publicamos no Jornal Física, 2 meses. Sim, Ok. Segura aqui para encerrar. Aqui, segura só aqui para encerrar. Peraí. Vamos estar na frente, né? Assim, segura. Vamos encerrar aqui. Hoje.